Você tem notícias do seu filho? Seu filho é jovem, você tem notícias dele? Vou falar sobre assuntos que talvez você não esteja escutando adequadamente ou informações que chegam até você e você ainda não percebeu que são boas ou más notícias a respeito do filho jovem. Exatamente isso. Será que você está tendo notícias boas ou notícias ruins a respeito do seu filho jovem, dessa juventude recheada de tantas descobertas, modificações, transformações, curiosidades, uma variedade de assuntos, de pessoas, locais diferenciados que percorrem todo o processo da juventude de um filho. Você tem notícias do seu filho? Eu sou a Rosana Cláudia Santos, sou psicóloga e é esse o assunto em que vou tratar com você nesse momento, para que você perceba como anda aí o processo da juventude, o processo da adolescência do seu filho. Eu tenho uma missão de estar engajada com mães, principalmente, com pais engajados também, que estejam numa missão, numa orientação adequada para realmente, efetivamente, entrarem no mundo jovem de seus filhos sem perder a autoridade. Existe uma hierarquia. Pai e mãe são, sim, autoridade sobre a vida de um filho jovem. E não é porque o filho se tornou jovem, adolescente, final da adolescência, início da vida adulta, que a hierarquia se perdeu. Não se perde jamais. Então a minha missão é lhe ajudar a entrar no mundo jovem do seu filho sem perder a sua autoridade amorosa, nesse direcionamento, na educação, no forjar, nesse melhor aproveitamento de lapidação, de personalidade, amadurecimento, enfim, finalizar a parte da adolescência de uma vida, essa fase, de um modo muito bem sucedido. E se você gosta desse vídeo, desse assunto, compartilha com o maior número de pais e mães que você já sabe que precisam ouvir este assunto que você vai ouvir aqui comigo, e também a variedade de outros assuntos que trago nas minhas páginas, no meu canal. Certamente você vai ajudar, trazer uma bênção, um benefício para outras mães e pais que têm filhos jovens e necessitam de mais conhecimento a respeito dessa faixa etária de vida. E eu quero tratar aqui com você sobre esse ponto. Você tem recebido notícias do seu filho? Quais são as notícias? Eu digo isso porque muitas mães, pais, às vezes não gostam de ouvir algumas coisas a respeito do filho. E você, pai, mãe que me ouve, precisa colocar o pé um pouco na realidade e perceber que algumas pessoas sempre falam dos nossos filhos. Alguma informação chega sobre o nosso filho. E dando continuidade aqui, quero então agora abordar este assunto. Você tem notícias do seu filho? Exatamente assim. Quais são as notícias, as informações que chegam aos seus ouvidos? O que é que as pessoas, amigos, familiares, professores, pessoas lá da instituição escolar falam sobre o seu filho? Essas são notícias válidas. Se você tem pessoas do seu círculo de confiança ou pessoas que são autoridades como professores, diretor de escola, talvez um pastor, até mesmo um padre, alguém que direciona a vida espiritual desse seu filho, da sua família, às vezes um familiar muito confiável, que você tem todo um cuidado, um zelo nesse assunto, mas às vezes há pessoas confiáveis em que você pode realmente dar ouvidos e saber quais são as notícias. Muitas vezes o filho fica na casa de um amigo, às vezes dorme lá, pernoita lá, passa um final de semana e as notícias também chegam para você. Só que tem pai e tem mãe que não quer escutar as notícias que são faladas a respeito do seu filho, acham ruim, ficam bravos, ficam nervosos. Fale de tudo, mas não fale do meu filho. E eu lhe alerto que quando alguém fala do seu filho, mas essa pessoa é uma pessoa de confiança, você deve dar ali uma atenção, observar, ouvir com um foco de atenção diferenciado.
Porque o filho jovem, ele já tem uma liberdade, uma autonomia para estar com outras pessoas, fazer algumas coisas na nossa ausência de presença física. E o filho jovem que já aprendeu algumas coisas no decorrer da infância, nesse princípio de vida jovem, já sabe muito bem quais são os princípios, quais são os valores, algumas regras, formatos de respeito nos relacionamentos, na comunicação, no seu momento ali comportamental com outras pessoas. Ele já sabe de uma certa forma qual é o direcionamento que você, mãe, ou você, pai, deseja que realmente faça parte da vida dele. Porém, lá no momento em que o filho não está conosco, debaixo dos nossos olhos, debaixo ali da nossa visão direcionada, o filho vai agir e falar coisas por conta própria. E é nessa hora que nós vamos ter, tipo aquela prova dos 9, sabe? Quando a gente tira a prova dos 9, a gente vai ter aquela impressão de que ele realmente acata a nossa direção, acata a nossa ordem, os nossos princípios direcionados, todo o formato educativo que já apresentamos ali para o nosso filho. Então é a hora da verdade. A hora da verdade são as notícias que chegam aos nossos ouvidos. Notícias, eu repito, notícias vindas de pessoas confiáveis, não de qualquer pessoa, porque há aquelas pessoas que querem falar mal, sim, do nosso filho, há aquelas pessoas que não têm, um gosto, um apreço, um carinho especial pelos nossos filhos, e nós sabemos quais são essas pessoas. Eu não estou dizendo sobre esse tipo de pessoa, eu estou dizendo sobre pessoas da sua confiança, da sua margem de confiança. São essas pessoas que poderão dizer o que seu filho fala, o que seu filho faz, se comporta, de que maneira ele decide, de que maneira ele está usando a autonomia, a liberdade dele, numa festa, na casa de um amigo, lá na escola, entre os pares da própria idade dele, mediante um respeito, um posicionamento diante da hierarquia de um professor, um coordenador, um diretor. Nós precisamos sim dar atenção a esse tipo de escuta, porque o filho jovem ele está vivenciando um momento do forjar, do lapidar de seu caráter. Ele está num momento onde a lapidação de detalhes muito sutis, de convicções, de opiniões, de critérios, de análises para tomadas de decisões estão acontecendo, e nós precisamos entender qual é o tipo de caráter que o nosso filho tem. Então vamos entender quais são as notícias que chegam a respeito do nosso filho, porque o caráter, não sei se você sabe, mas o caráter é algo que você faz quando ninguém está olhando. E eu reporto isso ao posicionamento nesse processo educativo entre pais e filhos. O caráter do filho será a ação ou as palavras que ele faz ou fala quando está com a ausência do seu pai ou de sua mãe. É na sua ausência que ele manifesta o caráter real, não é na sua frente. E isso precisa ficar muito bem firmado, porque diante dos olhos, debaixo da visão de um pai e de uma mãe, o filho muitas vezes, claro, e todas as vezes eu diria, ele está ali de acordo com aquilo que você quer reger. Por mais que haja uma divergência, uma discordância, uma certa desobediência, até uma indisciplina junto de você, ainda assim isso não é o total real da vida desse filho jovem, que já aprendeu algumas coisas, porém há muito ainda o que aprender. Ele ainda está em plena modificação, transformações corporais, transformações com esse lapidar de personalidade. O emocional está tendo ali, umas avalanches, uma mistura, vamos dizer, emocional, afetiva, necessidades afetivas que surgem. Outra hora ele quer prover alguém com seu afeto, quando o filho é mais amoroso, beijoqueiro, abraça demais, ele também quer prover outras pessoas do seu carinho, porque ele entende que ele pode também manifestar isso para outras pessoas. Ou muitas vezes ele é quem está mais necessitado desse tipo de carinho, dessa chorrada de afeto gostosa que pode acontecer. Mas às vezes também tem um desequilíbrio, um desnível ali.
e nós precisamos entender como tudo isso está ocorrendo na vida desse filho. Então, as notícias que chegam para nós nos dão indicativos de como está esse forjar do caráter desse filho. Esse é um momento muito crucial, porque, como eu disse, algumas mães não gostam que falem do seu filho, não querem que fale nada. Se um avô, uma avó, um tio, um padrinho, uma autoridade, principalmente professores, um diretor numa reunião de pais, uma coordenação, fala algo do filho e isso não é uma notícia boa, é uma notícia negativa, muitas mães se estremecem e não gostam, ficam bravas, passam a mão sobre a cabeça do filho, não trazem essa situação, essa informação para a realidade, de modo a ter tempo proveitoso para estreitar a relação com o filho, apoiá-lo e direcioná-lo naquilo que ele precisa. Porque, como eu disse, é um tempo de forjar do caráter, é um tempo de forjar e é um momento de lapidação de sua personalidade. Então, quando as notícias negativas chegam, não se aborreça, não fique bravo, mãe, pai, não fique irado com isso. Agradeça e diga: vou tomar providências a respeito disso, porque ainda há tempo de estar diante do filho, direcionar, agir em sua autoridade amorosa, estreitar o direcionamento da vida do seu filho, de modo a fazê-lo ter aquela consciência dos seus enganos, dos seus comportamentos equivocados, dos valores distorcidos. Sempre é tempo de auxiliar o filho a retomar os trilhos de sua vida. É tempo, ou melhor, ainda dá tempo. Durante o processo da adolescência, é um tempo de lapidar o diamante da casa, é o forjar. E para isso, muitas vezes, sim, tem que dar a escuta e a atenção ideal para as notícias ruins que chegam sobre esse filho, porque dá tempo de exercer a autoridade e de arrumar o que precisa ser arrumado. De outra forma, há muitas mães e pais que agradecem, ficam felizes e arrumam o que precisam ser arrumado. E há outros que realmente passam, a mãozinha na cabeça e faz de conta que não ouviu nada do professor, ou do avô, ou da avó, entende? Lógico, quero reforçar também que quem traz a primazia, o princípio, o direcionamento adequado, genuíno, é o pai e a mãe quem direciona a vida do filho. A responsabilidade da educação de um filho é do pai e da mãe, ou de seus substitutos. Muitas vezes não tem o pai ou a mãe, mas tem o avô, a avó, ou tios, ou padrinhos, alguém que substitua a figura, a presença materna ou paterna. Mas em casos em que não há necessidade de substitutos, a responsabilidade é total do pai e da mãe. Ouça as notícias, mas se torne responsável por aquilo que escutou, que deu atenção e a arrumação que precisa ser feita na vida desse filho. Há momentos que o pai e a mãe precisam agir de maneira ativa, ter uma atitude mesmo direcionada nessa autoridade. Há momentos em que é necessário ser assertivo, sim, sim, não, não, e manter essa assertividade, ter uma consciência a respeito disso. Eu sempre digo, pais e mães entram na vida jovem de seu filho, são ativos, são assertivos e são conscientes. E isso é acertado na vida, nesse tipo de relacionamento, porque nesse formato os resultados serão os melhores possíveis, porque a assertividade vai existir, a consciência diante da realidade, daquilo que é o adequado, daquilo que é o necessário para o momento ali em questão, vai ser tomado como uma atitude muito proveitosa. Os resultados vão surgir. E eu sempre digo também que às vezes é necessário chorar uma noite do que chorar a vida toda. Com filhos é assim.
Claro que dói muito mais na gente corrigir um filho do que dói no filho, por mais que ele chore, fique triste, aborrecido, com aquelas carrancas feias pelo nosso lado, mas é muito mais necessário, muito mais adequado ter uma noite de choro triste e no dia seguinte as coisas vão sendo diluídas, essa alegria volta à retomada aí da vida, mas as coisas são arrumadas, são organizadas. Ser assertivo é dizer sim e é dizer não, e é manter o sim ou manter o não na vida do filho. Tomar a decisão de ser assertivo na vida de um filho, quando as más notícias chegam, a tomada de decisão do sim ou do não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é manter o não ou manter o sim. E o pai assertivo, consciente, a mãe assertiva, consciente e ambos sendo ativos, vão manter o direcionamento que decidiram fazer sobre a vida de seu filho. Então é muito importante que a mãe e o pai, que são os diamantes mor, que eu chamo assim, os diamantes maiores dentro de um lar, e vão fazer a lapidação do diamante que é o filho em casa, esses diamantes mor precisam se autolapidar, perceberem realmente de que forma vão agir sobre a vida de seu filho. E para isso não tem outra saída. A única saída de perceber qual é a tomada de decisão mais adequada diante de certos fatos, a realidade vai ser posta diante dos seus olhos somente quando você estiver dentro do mundo jovem de seu filho. Porque as notícias chegarão, ou você não terá notícias. Se você não tem notícias, é porque não está dando escuta adequada e nem mesmo observando o seu filho no formato de responsabilização sobre a vida dele. Porque há mães e há pais que não têm observação, infelizmente, sobre a vida de seus filhos. Isso é infelizmente. Porque a observação, estar ali com os olhos diante, observando, percebendo, né? Para ter aquela condição de eu vejo e percebo o meu filho, e isso sim direciona a atitude educativa necessária para a vida de um filho. Mas infelizmente há mães e há pais que não observam, que não veem e nem muito menos percebem como está o andar da carruagem e do processo da vida jovem, processo da adolescência de seu filho, e vão chorar o leite derramado lá no final da adolescência, aos 17, início da vida pré-adulta aí aos 18 anos. Não adianta lá na frente chorar o leite derramado, vai ter que fazer uma boa limpeza, e a limpeza vai dar muito trabalho. Pode limpar, pode reorganizar, pode arrumar as coisas, pode, sempre é tempo, mas vai dar um trabalho muito dobrado, porque algumas cristalizações ali da personalidade nesse tempo do processo da juventude, nesse tempo de lapidação, já foram um pouquinho mais cristalizadas, mas é tempo de arrumar sim, com muito mais trabalho, arregaçar as mangas muito mais, mas sempre é possível, em amor, em autoridade amorosa, nada está perdido. Porque senão vai pensar, nossa, meu filho já iniciou seus finais de 17, 18 anos, então tudo está perdido agora, Rosana? Não, as coisas não estão perdidas, mas você vai ter um grande trabalho. Mas vamos lá, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar para fazer o resgate do filho naquilo que é necessário. Um pai e uma mãe ativo, assertivo e consciente jamais desiste do seu filho. Não importa a idade que ele tenha, ainda que esteja lá na vida adulta e tenha enganos e equívocos. Mãe é mãe, pai é pai para sempre. Não existe ex-mãe e muito menos ex-pai, né? E ex-filho também não vai existir jamais. Então, há uma ligação, há algo ali entrelaçado. Vocês são juntos para sempre. Embora em cada fase da vida há distintos comportamentos, distintas decisões, formatos diferentes. Para cada processo da vida, há formatos diferentes de relacionamento e de comunicação. Nesse ponto aqui, eu estou falando do processo jovem, do processo da adolescência, que se inicia aos 10 anos, com a puberdade, depois vem a pré-adolescência,
aos 11 anos, 12 anos e meio, 13 anos, inicia a adolescência propriamente e finaliza o processo da adolescência aos seus 17 anos, culminando com o início da vida do processo adulto aos 18 anos. E ainda é jovem, e o pai e a mãe ainda são muito fundamentais, muito necessários na vida desse jovem, mesmo aos 18, 19, 20 anos. Porém, com o formato já de início da vida adulta, o relacionamento, a comunicação já vem num outro tipo de direcionamento. Então eu volto a reafirmar, somente estando dentro do mundo jovem do filho, conhecendo todo o repertório, quem é este filho real e não o filho ideal, que está na cabeça desse pai e dessa mãe, somente estando nesse nível de repertório, é possível entender, ver, sentir, perceber quem de fato é o filho, para fazer as arrumações necessárias, coerentes com a idade do filho. Porque também nas notícias que chegam, quando uma mãe ou um pai começam a ter as suas percepções, querem tratar o filho fora da coerência de sua idade. O filho já tem 15 anos e ainda há a insistência de tratá-lo como uma criança. Ou o filho já está com 19 anos e ainda insiste em tratar o filho como se ele estivesse no princípio de sua adolescência, 12, 13 anos, ou como se ele tivesse pelo menos seus 15, 16. Isso não dá certo, porque se o filho tem determinada idade, ele deve ser tratado conforme a idade dele. Nós não vamos tratar crianças como se fossem adultos e nem o contrário disso. Então, lembremos sempre qual é a idade cronológica do meu filho. Ele tem 14 anos. Será que ele já funciona como 14 anos? Eu preciso escutar as notícias que chegam aos meus ouvidos. Será que ele está agindo, falando coisas coerentes com a idade dele? Ou será que ele está muito infantilizado, mas não criança? Infantilizado é diferente de criança. Infantilizado é no sentido de imaturidade, aquelas brincadeirinhas, aquela falta de responsabilidade, falta de comprometimento, falta de respeito diante ali num círculo social ou mesmo nas tarefas que desempenha, às vezes leva as coisas de qualquer maneira, não respeita os seus compromissos, os seus horários, não respeita os locais, porque está fora de coerência. O contexto da idade com aquilo que fala ou faz não está coerente. Então nós também temos que perceber isso, porque quais notícias chegam a respeito do meu filho? Aquilo que algumas pessoas da minha confiança me falam e também notícias que eu vejo e eu mesmo ouço quando estou próximo do meu filho e ele se desliga da gente e começa a fazer ou falar algumas coisas como se a gente não estivesse por ali. E isso também nos dá um norte, porque o filho às vezes ele se conecta com os outros colegas num videogame, no momento de um filme, no momento quando está num shopping, ou no momento quando está em uma festa, em alguns lugares, né? E acaba se desconectando, a gente se conectando mais com aquilo que ele está fazendo e falando, é como se não lembrasse que nós estamos ali por perto. E esse é um momento ímpar para que a gente pesque um bom peixe ali, para que a gente perceba detalhes que, se ele estivesse mais atento, antenado ali com a nossa presença física, talvez não falasse ou não fizesse. Então nós temos que ter esse tipo de atenção, e isso vai favorecer colher as melhores informações. E aí vamos observando, tudo que ele fala, tudo que ele faz está coerente com a idade que ele tem? Se não há coerência, eu preciso entender em que pontos não há coerência, para que eu ajuste, para que eu faça um auxílio, dê um suporte para o forjar dessa personalidade, desse momento de amadurecimento, e que venha ficar coerente com sua idade. A coerência é a harmonia de palavras e atitudes de um jovem de 17 é muito diferente de um jovenzinho de 12 anos, por exemplo. Ou de um jovenzinho de 10 anos que está iniciando a puberdade, saindo do seu posicionamento de infância, está na saída, começando sua transição para entrar na puberdade. É muito diferente
o repertório, os assuntos, a maneira de se comportar, de reagir a algumas coisas, muito diferente de um outro jovem que está em plena adolescência aos 14, 15 anos. Então nós não vamos comparar um com o outro e nem mesmo exigir que um se comporte igual ao outro, porque não tem coerência. E mesmo dentro dos lares, quando há irmãos, muitas vezes há um irmão de 10 e tem um outro lá de 16. Há uma grande diferença. Jamais um deverá ser comparado com o outro ou educado na mesma medida. O filho de 16, por exemplo, exige uma educação para um jovem de 16 anos. E o jovem que tem lá seu início, princípio ali do processo da juventude, talvez 10, 12 anos, ele necessita da educação direcionada por seus pais de acordo com sua idade, com seu princípio do processo da juventude, da adolescência. Então nós temos que ter coerência e temos que ter uma escuta. Eu digo também que a coerência começa muito com o pai e a mãe, que quando faz comparações entre irmãos, ou filho com coleguinha, com vizinho, com quem for aí, esse pai e essa mãe já não é coerente, já não está com uma harmonia plena, porque já começa errado, já está comparando seu filho com outras pessoas. Isso jamais deverá acontecer. Todo filho, aliás, todo ser humano é único. Ele é único em todos os formatos da vida, em sua faixa etária, em seu físico, em seu emocional, né? Em sua parte biológica, é muito diferente. Já começa pela digital, que é muito diferente. Então, observe isso, o seu filho é único e precisa ser tratado como único, ainda que você tenha 2, 3 filhos, não importa. Cada filho é único, assim como você, mãe, como você, pai, são únicos. Uma mãe não pode ser comparada com outra mãe, um pai não pode ser comparado com outro pai. Cada um tem seu contexto de vida, cada um tem seu repertório de vida, suas condições favoráveis, desfavoráveis, cada um tem um caminho a ser percorrido, cada um tem uma carreira, vamos dizer assim, uma missão de vida perante sua família, perante sua própria vida. Todos nós, seres humanos, somos únicos e isso precisa, de uma vez por todas, ser compreendido e fixado na cabeça de todo pai, de toda mãe. Quando isso é bem entendido, sabe, introjetado, assimilado, a gente passa a tratar nosso filho como único e respeita as coisas únicas que vem desse filho. Isso é fundamental, isso vai fazer toda a diferença, porque quando a gente olha para aquele filho e percebe, olha, ele é único, ele tem desejos, gostos, tem necessidades diferenciadas, fala coisas, ainda que do mesmo assunto que outras pessoas falem, mas ele tem a sua própria visão, suas próprias convicções também, ele também emite opiniões, ele também tem respostas para algumas coisas. Então, diante das informações que vão chegando para nós, nós também vamos tendo uma percepção a ser lapidada a respeito do nosso filho. E isso é fundamental. Então eu volto a perguntar para você, você tem tido notícias a respeito do seu filho? Avalie aí. Qual é a notícia que você tem sobre o seu filho? Sobre o que as pessoas de confiança lhe falam, sobre o que você vê e sobre o que você percebe sobre a vida dele. Você, pai, mãe, autoridade amorosa, vai exercer o melhor direcionamento a respeito desse processo educativo na vida jovem, quando você entra no mundo jovem do seu filho, e há formas de se fazer isso, e tendo conhecimento desse repertório jovem que faz parte da vida do seu filho, que é único, isso vai lhe ajudar a se lapidar como pai, como mãe, para reconhecer em você qual é a forma de atitude, a forma de assertividade que você deverá decidir sobre a vida do seu filho e, nesse plano consciente, direcionar a melhor educação para que você lapide o diamante de sua casa. Por isso, sempre reforço: diamante lapida diamante, porque é nesse processo que pais e mães se autolapidam para melhor lapidar o filho, que é o diamante da casa.
Não há outro formato. Essa é uma direção acertada. É a direção que faz com que você promova, auxilie, dê o suporte fundamental para que seu filho finalize essa etapa da juventude de forma muito bem sucedida, de forma próspera. Eu tenho certeza que ao aplicar esse tipo de conhecimento que lhe passo agora, os resultados serão fantásticos. Conte para mim, se você colhe resultados nesse formato de realmente escutar as notícias que chegam sobre o seu filho. Aproveite os comentários aqui abaixo, escreva para mim, coloque algum assunto que realmente você entenda que, olha, Rosana, eu ouvi, escutei tal coisa sobre o meu filho e realmente tomei uma atitude diferenciada, colhi um resultado proveitoso. Se deu certo, se deu errado, conte para mim. Eu vou ter ficar muito feliz, ter um grande prazer em lhe responder e também comentar com você. Sempre aqui abaixo dos meus vídeos tem locais para você fazer os seus comentários ou uma pergunta ou uma dúvida. Você pode usar esse espaço à vontade, para que a gente também faça aqui um relacionamento e a gente possa ampliar esse assunto muito mais. Então, ouça, escute com atenção as notícias que chegam sobre o seu filho. Afinal, você, diamante que lapida diamante, vai estar muito mais preparado para realmente lapidar, fazer o que precisa ser feito. Não esquece, o seu filho é um diamante.